A virgindade, tanto dos homens quanto das mulheres, dos meninos ou das meninas, adolescentes ou não, continua sendo um tabu, uma vergonha. Eu já vi vários casos aqui de pacientes que têm muita dificuldade neste momento e mentem sobre a sua própria condição. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso logo após a vinhetinha. Vocês acreditam que eu já vi aqui meninas tomando anticoncepcional de 18, 17 anos, virgens? Para quê? Para mostrar para as outras que não é mais virgem. Fazer uma cena, uma propaganda enganosa, né? Porque virgindade hoje é um tabu. Eu já vi meninos aqui dizendo: doutor, o meu problema sexual é porque eu perdi a virgindade muito tarde, com 21 anos só apenas. Como se isso fosse algo que marcasse, que fosse um sinal, um indício, um sintoma de que ele tem um problema na sexualidade dele. Que tabu é esse, gente? Onde estamos? A virgindade nada mais é que a inexperiência. Esquecemos de nos abrirmos sexualmente para algo com uma curva de aprendizado. Como eu recebo também aqui vários casais, ou até mesmo um ou outro do casal, jovenzinhos, em torno dos seus 17, 18, 19 anos, dizendo que não encontram um buraco e acabam perdendo ereção, ou a parceira acaba perdendo lubrificação e achando que existe uma incompatibilidade entre os genitais e que nunca vai funcionar. Olha o desconhecimento sobre o assunto, gente. A internet está aí, as coisas estão aí no ar, existem, os pais não orientam e tudo que você encontra de besterol, que se fala por aí em chats, em sites, etc. e tal, reforçam o contrário, né? Reforçam um ensinamento prático e não de qualidade, não baseado em ciência do comportamento. A primeira coisa que temos que orientar o indivíduo é que perder a virgindade é estar preparado para o que vem. O adolescente, quando aquele ciclo cerebral está aflorando e ele está começando a sentir desejo pela parceira, pelo parceiro, etc. e tal, ele entra no estado de euforia pelo sexo. Ele começa a querer muito aquilo, só que ele nunca teve o contato verdadeiro. E a teoria na prática é bem diferente. Então, ele se decepciona quando ele vai à relação mesmo. E por quê? Porque às vezes é difícil encontrar um buraco, às vezes perde ereção, às vezes se depara com ejaculação precoce. E as meninas se deparam com dor, com sangramento quando o ímen é rompido, também com a dificuldade de encontrar o buraco e lubrificação. E tudo isso por causa de uma grande ansiedade em ter que acertar logo. Gente, vamos parar de amplificar, de problematizar as circunstâncias e nos deixarmos aprender. O que a gente tem que entender é que tem que ser com uma pessoa com a qual você se sente íntimo ou íntima. Não é com qualquer um, de qualquer jeito, em qualquer lugar. O adolescente, quando vai perder a virgindade, ele está na casa de um amigo escondido, que o pai viajou na escada do prédio, ou dentro de um carro, ou num subsolo, ou num banheiro de um lugar afastado, ou de um sítio, ou alguma coisa do tipo. É sempre tudo muito tumultuado, e tudo isso tem que ser contextualizado. O indivíduo tem que entender que tudo isso atrapalha muito, né? Isso é uma curva de aprendizado, gente. Como em tudo. Nós temos que colocar o nosso cérebro em aprendizado, em funcionamento, ao invés do cérebro em agonia, que é aquele cérebro que vai perder a excitação. Por quê? Porque está dominado pela ansiedade. Temos que entender que perder a virgindade não tem que ser algo que lhe pressiona, e sim o momento certo para aquilo. E quando se diz o momento certo para aquilo, é
com a pessoa com a qual você se sente íntimo. O beijo tem que ser bom, a química tem que ser boa, a pegada tem que ser boa, o abraço, aquilo que atrai, o papo tem que ser bom. Tudo isso é o conjunto de coisas que leva o indivíduo a poder se excitar e sentir intimidade. Nós somos de uma espécie que precisa disso para se excitar e para ter ereção, lubrificação e, com calma, se permitir entender aonde está o quê, reconhecer o próprio corpo primeiro e depois entender como é que é o corpo do parceiro. Um ensina o outro. Ninguém nasceu sabendo. Não é 0 ou 1, 1 ou 0, acerto ou erro, estou acabado se eu errei, eu sou um broxa, ou então eu sou uma frígida, uma menina que não sabe nada, uma menina ou uma mulher que não sabe nada, estou atrasado no meu tempo, estou atrasado, isso eu sou um complicador. Por quê? Porque são personalidades diferentes. Então, nós nascemos com personalidades ou com mais demanda, com mais facilidade nos relacionamentos, ou personalidades que têm mais dificuldade nos relacionamentos, que são mais tímidas e que têm mais dificuldade. Isso tem que ser respeitado com uma característica. Com o amadurecimento nós vamos nos desenvolver. Né? E isso tudo tem que ser visto como aprendizado. Nós vamos errar para aprender. Nós vamos broxar para aprender a deixar de broxar. Nós temos que contextualizar as circunstâncias, ver que se a pessoa também está correspondendo, o sexo é bom para um quando é bom para os dois. Se não existe um está ansioso, vai contaminar o outro dessa ansiedade também e não vai dar certo naturalmente. Não existe nada além dos fatos. Só que a ansiedade não nos permite que o nosso cérebro pensante analise e contextualize as circunstâncias assim. Agora vamos lembrar que, antes de tudo, tem que saber usar preservativo, porque as doenças sexualmente transmissíveis estão por aí, mesmo nos virgens, porque um pode ser virgem e outro não. E mesmo assim, um pode ser virgem, mas já ter tido aquele rala e rola com outro parceiro ou com outra parceira e adquirido alguma doença sexualmente transmissível. Então, até na esfregada, até no toque, tem que já estar com um preservativo. As meninas têm a chance do preservativo feminino e os meninos do preservativo masculino. Não dá para usar um com o outro, nem dobrar o preservativo, né? É um ou outro e não se usa dois do mesmo tipo, ou seja, camisinha sobre camisinha estoura, né? E o preservativo feminino como o mais seguro, porque é aquele que a mulher mesmo já se garante e põe. As meninas têm que saber falar não diante dos meninos. As meninas têm muito medo da rejeição, as meninas têm muito medo da solidão e de não dar certo, de, entre aspas, ficar para a titia porque não colaboram, né? E tem muito medo do não para o parceiro. E o parceiro, geralmente com medo de perder ereção ou não saber usar o preservativo, já fala, vamos no pelo, então. Ir no pelo não é uma opção. Não existe sexo no pelo, existe sexo com preservativo. As meninas têm que contextualizar e saber dizer não. Vamos esperar, uma próxima vez a gente vai de preservativo. E os meninos têm que aprender a colocar preservativo em casa. Então, ou seja, quando forem testar com a sua própria ereção, abrir o pacote, saber de que lado põe, para que lado rola, testar, praticar em casa, né? Se masturbar com preservativo, etc e tal, saber quando estoura, quando não estoura, como é que põe, como é que não põe, tirar o ar, tem que ter uma prática antes para na hora não ficar tão embananado e tão angustiado por causa disso também e ter medo de perder ereção por causa disso. E é normal que perca ereção por causa disso nas primeiras vezes, né? E é normal não achar buraco, é normal ficar seco, porque não conhecem os corpos ainda, porque nunca fizeram, porque estão entrando em contato. E nas primeiras vezes isso é difícil, mas tem que simbolizar na cabeça da gente como algo prazeroso. Então, prevenção em primeiro lugar das doenças transmissíveis, sempre. Este vídeo não tem o caráter de estimular as pessoas a perderem a virgindade, tá? Pais, mães, professores e adolescentes que estão assistindo, eu não estou estimulando ninguém, pelo contrário, eu estou ensinando que as pessoas devem vencer e obedecer à sua personalidade, ao seu momento e não se angustiar, porque isso
vai acontecer na vida de todo mundo e tem que ser saudável, ter uma conotação boa. Mas eu não estou aqui estimulando ninguém. Falar sobre sexo falar sobre sexo aqui nesse meu canal, e como eu sou sexologista na minha ciência, dentro da psiquiatria, dentro da ciência psiquiátrica, da medicina baseada em evidências, eu estou psicoensinando a maneira correta para quem estiver no momento certo. Então, prestem atenção e tenham uma vida mais saudável. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, no meu Insta, clicar no sininho para receber os vídeos novos. Valeu, gente. Aquele abraço e até a próxima.